Eu quero abordar dois temas rapidamente. Um que nos atinge a todos os brasileiros, mas em especial ao povo do Nordeste, que são as consequências dessa seca terrível que se abateu sobre o semiárido brasileiro no ano passado e que ainda permanece com suas consequências destruidoras da economia local, da vida local, da produção, da vida animal e da vida humana. A presidente Dilma tomou medidas através de medida provisória, através de ações da SUDENE importantes, mas nós ainda estamos vivenciando as dificuldades de ver essas posições, essas ações chegarem até lá o cidadão, até lá a base, o objetivo que essa política precisa ocupar. É por isso, senhor presidente, que o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Agricultura, que é presidido pelo secretário Eduardo Salles, titular da pasta da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, tem defendido alguns pleitos que são considerados de vital importância para a diminuição dos problemas causados pela estiagem, mesmo nas áreas onde já se iniciou a chuva, onde já há esperança de não convivência com a segunda estiagem, mas que vivem as consequências da estiagem anterior, da seca anterior. Entre os pleitos, eu gostaria de destacar 4. A prorrogação do programa de venda balcão de milho subsidiado pela Conab, tendo em vista que o prazo de encerramento do mesmo expira esta semana, em 28 de fevereiro. Portanto, eu quero, dessa tribuna, na verdade, solicitar do Senado Federal, dos senadores do Norte e Nordeste, de todos os senadores brasileiros, para que nós possamos solicitar ao governo federal esse adiamento de prazo. A prorrogação para até 31 de dezembro deste ano das vigências das linhas especiais de crédito instituídas para produtores rurais afetados pela seca na área de abrangência da SUDENE, além do acréscimo de 1 bilhão aos recursos disponibilizados para esta ação. Peço especial atenção ao líder do PT, o senador Wellington Dias, que ex-governador do estado do Piauí e um grande defensor das questões nordestinas em nosso estado, possa segurar essas questões que coloco aqui como pleito a ser encaminhado para o governo federal, que são, como já disse antes, a prorrogação do programa Venda Balcão de Milho, subsidiado pelo Conab, que se encerra esta semana, no dia 28, e a prorrogação para até o dia 31 de dezembro deste ano das linhas especiais de crédito instituída para produtores rurais afetados pela seca na área de abrangência da SUDENE, além do acréscimo de 1 bilhão aos recursos disponibilizados para esta ação. Além disso, caro líder, a extensão também do prazo até 31 de dezembro, ou seja, durante todo o ano, para a formalização das renegociações e prorrogações das parcelas de crédito rural vencidas e vincendas daqueles produtores rurais afetados pela seca na área de abrangência da SUDENE. E, finalmente, a criação do PAC semiárido, reunindo um conjunto de medidas estruturantes visando tornar a região menos vulnerável ao fenômeno da seca. Nós, que cada dia mais já não aceitamos a ideia antiga de haver uma política de combate à seca, porque seria impossível, mas sim uma política de convivência com a seca, extremamente indispensável para que a nossa região possa progredir e para que o nosso povo possa sobreviver com qualidade de vida. Doutora Lídice, primeiro, parabenizá-la pela iniciativa e de pronto dizer que temos todo o interesse de estar subscrevendo, está encaminhando também essa posição de Vossa Excelência. Eu acho que a presidenta esteve, e para minha alegria, foi exatamente uma visita que fez ao sertão do estado do Piauí, nas proximidades de Pernambuco e Bahia, no município de São Julião, quando ela,
autorizou, de um lado, a prorrogação tanto do atendimento emergencial, como e o anúncio de vários outros programas para o Nordeste, não apenas para o estado do Piauí. Eu destaco aqui do que Vossa Excelência aponta exatamente a necessidade de darmos o salto, ou seja, de colocarmos como um projeto não apenas pontual, algumas experiências que foram feitas e que deram resultados. Todo mundo sabe, tem a seca? Tem, mas sempre que eu viajo pelo Nordeste, pelo Piauí, eu pergunto, morreu algum bode aqui? Né, o caprino? Não, estão tudo gordo. É um animal que convive bem com o semiárido. Estive agora com o próprio governador Wilson Martins, que é do PSB também, lá no estado do Piauí, onde ele fazia na região do Simplício Mendes a entrega, por exemplo, de mais colmeias e as condições de alimentação para as abelhas. A abelha também, apesar de sofrer muito com o período seco de estiagem, mas ela também convive com a seca. E assim, um conjunto de plantas, o caju, umbu, cajá, enfim. Plantação de palmas. Plantação de palmas, a alimentação do nosso Então eu urbano. Quero aqui me somar a Vossa Excelência nessa estratégia, nos vários pontos, tanto de apoio, com as prorrogações necessárias, com o acompanhamento necessário, mas aquilo que possa reverter. Eu acho que foi um grande passo que a presidenta deu com o lançamento do Programa Nacional de Irrigação. Sim. Agora é fazê-lo acontecer, porque é isso que dá segurança para que a gente tenha produção com menos risco, mesmo num período de seca como essa. Parabéns, conte comigo. Muito obrigada, senador. E quero registrar também que a Bahia, que já tem uma posição de vanguarda em algumas ações dessa situação da seca, particularmente no programa Água para Todos, que está sendo agora desenvolvido pelo governo federal, que é um programa visando o abastecimento do nosso estado e em todas as regiões, aquelas mais distantes e com dificuldade de abastecimento. Eu quero também aproveitar e registrar que o governo do estado da Bahia, por meio do Comitê Estadual para Ações de Convivência com a Seca, durante essa semana está realizando 2 encontros com a participação de prefeitos do nosso estado, evento nos quais serão apresentadas ações realizadas pelo governo estadual, identificando os principais desafios vivenciados por cada território e orientando quanto aos procedimentos para acesso aos benefícios emergenciais. Os encontros acontecem nesta terça-feira, dia 26, no município de Senhor do Bonfim, com representantes dos territórios de identidade de Piemonte, de Diamantina e Piemonte Norte, do Itapicuru. E na próxima quinta-feira, 28 de fevereiro, em Juazeiro, com representantes dos territórios Itaparica e Sertão do São Francisco. Para concluir, senhor presidente, tenho certeza que a presidente Dilma, que tem pautado seu governo numa estratégia de promoção de políticas sociais e econômicas voltadas para combate à miséria em todo o Brasil, não se furtará em buscar atender a esta pauta que muito significará para atenuar as ocorrências e as graves consequências da seca no nosso estado. Antes, porém, de terminar o meu pronunciamento, senhora presidente, e encerrando senhor presidente, este assunto, eu não posso deixar de registrar, em nome da liderança do PSB, o importante artigo publicado hoje na Folha de São Paulo pelo vice-presidente do nosso partido, Dr. Roberto Amaral, o PSB e a sucessão presidencial. Neste artigo, o nosso companheiro Roberto Amaral dá, na sua visão, com consistência clara, política e ideológica, a posição do nosso partido, e eu gostaria, portanto, de rapidamente fazer a sua leitura. O PSB não nasceu hoje. Herdeiro das lutas sociais que construíram nossa história, surge em 1947, no bojo da esquerda democrática, após a luta contra o Estado Novo. Em toda a República de 46, lutou pelo socialismo e pela democracia.
Defendeu a posse de JK, seu governo desenvolvimentista e a posse de Jango. Participou de seu gabinete parlamentarista com João Mangabeira, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Acolheu em seus quadros a ságua de Francisco Julião e suas ligas camponesas. Governou Recife com Pelópidas da Silveira e presidiu a Petrobras com Francisco Mangabeira. Com o ato institucional número 2, foi para a resistência inorgânica. Muitos de seus líderes passaram a atuar na grande frente que seria o PMDB, enquanto outros militantes buscaram outras formas de resistência. Todos, porém, participaram da guerra sem quartel contra a ditadura. Iniciada a transição para a democracia, logrou organizar-se em 1985. Foi uma longa e difícil caminhada. Fez oposição ao governo Sarney, denunciou a tortura em memorável programa de TV e atuou com destaque na Constituinte. Defendeu o presidencialismo como proposta partidária, eu não era do PSB, defendo o parlamentarismo. O mandato de 4 anos, a penalização da tortura como crime inafiançável, o direito de greve, o turno de 6 horas e a jornada de 40 horas, a unicidade sindical, a reforma agrária, o monopólio estatal do petróleo e dos minerais estratégicos. Em 1989, seria um dos fundadores da Frente Brasil Popular, que levou Lula ao 2º turno. Opositor ferrenho do governo Collor, teve atuação destacada no seu impeachment por meio dos senadores Jamil Haddad e José Paulo Bisol, e Evandro Lins e Silva, um dos advogados da sociedade contra o presidente infrator. Apoiou Lula em 1994 e 1998 e fez diuturna oposição aos governos FHC. Em 2002, lançou candidatura própria a presidente para apoiar Lula no 2º turno, apoio que reiterou em 2006. Em 2010, aliou-se desde cedo na campanha de Dilma Rousseff. Integra os governos de centro-esquerda desde seu primeiro dia. Os presidentes nacionais do PSB, antes dele, Roberto Amaral, e de Eduardo Campo, são testemunho de sua vocação. Antônio Aes, Jamil Haddad e Miguel Arraes. Dele escolhemos um compromisso que estamos sabendo honrar. Sentimos-nos contribuintes nas vitórias eleitorais e corresponsáveis pelos governos de Lula e Dilma. Defendemos o aprofundamento das conquistas econômicas e a institucionalização dos avanços sociais. Com nossos justos anseios de crescimento e conquista do poder, defendemos a continuidade do projeto de centro-esquerda, comprometido com a emergência das massas, a criação e a distribuição de riquezas, a defesa da soberania nacional, o desenvolvimento econômico e a cidadania. Este projeto não é mais nosso, nem do PT e nem dos demais partidos que compunham a Frente Brasil Popular. Pertence hoje à sociedade brasileira. Essa história nos dá legitimidade para dizer que o PSB tem um espaço próprio na política brasileira. O partido é, do ponto de vista programático, político, ideológico, moral, histórico, existencial, contra tudo que representa o neoliberalismo como tese e como experiência brasileira. A tarefa de hoje, como insiste Eduardo Campos, é vencer 2013 e nele assegurar à presidente Dilma o apoio político e social de que carece para vencer a crise agravada. Por isso, discutir sucessão presidencial, sejam quais forem as motivações, desde nobres, mas equivocadas, aquelas movidas pela pequena política, é um desserviço à democracia e ao país. Encurtar o mandato da presidente, como faz o debate sobre sua sucessão, só pode render frutos a uma posição anêmica, sem vigor, sem rumo, perdida em sua profunda e incurável mediocridade. Roberto Amaral, 65 anos, advogado e cientista político, é vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro, foi ministro da Ciência e Tecnologia de 2003 a 2004 do governo Lula. A sua participação com este artigo na Folha de São Paulo orgulha o PSB. Muito obrigada.